Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje começamos mais uma temporada com um novo tema e novos participantes. Vamos falar sobre as lições de fé no livro de Josué. É tudo isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos juntos aqui à mesa para estudar com você a Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, por acompanhar o programa Lições da Bíblia. Você sabe, uma nova temporada, um novo tema. Vamos falar sobre o livro de Josué durante essa temporada especial. E um novo tema, também novos participantes. E eu tenho a alegria muito especial de apresentar esses queridos amigos que vão estar conosco ao longo de todos esses meses, estudando a Bíblia com você. Você vai conhecê-los agora e certamente vai gostar muito do que eles têm a dizer. Aqui à minha direita, o meu amigo, o pastor André Vasconcelos. O pastor André Vasconcelos trabalha na Casa Publicadora Brasileira, como um dos editores ali, e é doutorando em Antigo Testamento. Pastor André, seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, pastor Vinícius. É um privilégio estar aqui com você. O privilégio é o nosso. De também receber aqui o amigo, o pastor Nilson Caetano. A gente já teve o privilégio, né, Nilson, você foi meu pastor ali em Tatuí, foi uma alegria muito grande. Já conheço você de um bom tempo, você foi pastor em grandes igrejas nesse país, inclusive numa igreja muito querida que é a Central de Vitória. E hoje você está lá em Belém do Pará, cuidando de uma comunidade muito linda que se reúne dentro do Hospital Belém, ali, que é o Hospital Adventista, um lindo hospital. Nilson, muito bem-vindo, muito bom ter você aqui. Bom, para mim é um privilégio poder estar junto aqui com esse grupo especial e já aproveito para mandar um abraço para a comunidade Encontro Vida, ali no Hospital Belém. É um pessoal muito especial que tem uma missão diferenciada ali na cidade, alcançar uma parcela da sociedade ali que normalmente são mais resistentes à fé. Então, um prazer estar aqui. Que legal. Um abraço para os amigos lá da Igreja Encontro Vida. E também a alegria de receber o grande amigo, o pastor Jonatas Leal, que eu já conheço há bastante tempo também, fomos contemporâneos ali no estudo da teologia, lá no antigo IAN, hoje UniAN, né? Eu estava chegando, o Jonatas estava saindo, embora você não seja mais velho do que eu, mas a gente foi só uma questão de ajuste de faculdade ali, né, Jonatas? Que bom, hoje o pastor Jonatas é o reitor, né, o responsável pelos seminários adventistas aqui na América do Sul, né, que a gente chama de SALT, né, é uma grande responsabilidade e para nós, Jonatas, é uma grande alegria receber você aqui no nosso programa. Muito obrigado, Vinícius. Para mim também é um grande privilégio, um prazer estar com vocês aqui para a gente falar sobre esse tema tão maravilhoso, né, que é o livro de Josué. Exatamente. E tem uma coisa legal aqui, o pastor Jonatas escreveu o comentário do livro de Josué, que vai na lição, no guia de estudos para os nossos professores. Então, é um privilégio a mais ter um dos autores aqui desse guia de estudos conosco. Pastor, ora para a gente, por favor. Claro. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos agora em nossas mãos a Tua palavra aberta diante de nós. Nós te pedimos que o mesmo Espírito que guiou os profetas no passado e os inspirou, ilumine a nossa mente, para que possamos entender não apenas a letra, mas, acima de tudo, a tua mensagem, a mensagem que tu tem para cada um de nós, através da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O pastor Jonatas também tem um doutorado em Antigo Testamento pela Universidade de Andrews, e isso, entre outras coisas, também o habilita para ser um autor aqui e ser também o responsável pelos nossos seminários. Já que, pastor Jonatas, você tem essa formação e escreveu também esse comentário, ajuda a gente a entender, para a gente começar essa temporada, um pouquinho da teologia do livro de Josué, da mensagem que é expressa ali, como esse livro, que espaço ele ocupa no cânon bíblico ou na trajetória do povo de Israel, da história da salvação. Introduz a gente ao livro de Josué, por favor. Claro. O livro de Josué, ele forma um momento de transição importante, né, na história. Nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, que formam a primeira parte do que a gente chama de cânon, né, que é essa lista de livros, né, que formam o Antigo Testamento.
terminando com Deuteronômio, esse grande líder, né, Moisés, que durante tantos anos, né, esteve envolvido com Israel, agora já está falecido, e é um momento de renovação, um momento de mudança, né? E agora Josué aparece na história como alguém que vai substituir Moisés, né, nessa liderança, e vai completar a tarefa que Moisés não conseguiu completar, né? Por melhor que Moisés tenha sido como líder, mas ele não levou o povo até Canaã, né, mas sim até as fronteiras. E do ponto de vista teológico, é muito interessante perceber que eu acho que o foco principal desse livro é a fidelidade de Deus, né? Deus, ele fez uma promessa para os seus, e a gente pensa assim, para Moisés e aquele povo também, mas muitos anos antes, né? Muito tempo antes, ele já tinha falado com Abraão que a descendência de Abraão voltaria para aquela terra. E o plano de Deus aparentemente não estava dando certo, né? Muitos anos se passaram, mas finalmente agora a promessa que tinha sido feita a Abraão está se cumprindo. Há muitos outros fatores que levaram esse tempo, a gente vai discutir isso ao longo desses meses, né, a seguir, mas o livro destaca a fidelidade divina, como Deus realmente foi fiel às suas promessas, a despeito da fragilidade da fé do povo, né? Mas Deus realmente o conduziu. Quando a gente compara Josué com Juízes, que é o próximo livro no cânon, a gente vê que esses dois livros juntos formam dois lados de uma moeda. Por um lado, a fidelidade de Deus, e por outro lado, logo seguido, a infidelidade do povo, né? E do ponto de vista canônico também, que diz respeito a essa lista autoritativa de livros, ele abre uma segunda seção, né, da Bíblia, que a gente chama de profetas, né, dentro do contexto do cânon hebraico, e também livros históricos, como nós conhecemos, né? Então aqui inicia uma história de Israel dentro de Canaã que vai continuar por vários séculos. Mas eu destacaria, do ponto de vista teológico, a fidelidade de Deus. Eu acho que essa é a principal mensagem do livro de Josué. Muito significativo, muito boa essa introdução com esse foco na fidelidade de Deus, né, que cumpriu a sua promessa e introduziu o povo na terra prometida, conforme ele havia falado aos patriarcas antepassados. Pastor André, e ele fez isso exatamente por meio de um grande líder que substituiu, quem sabe, o maior dos líderes humanos que Israel já viu, né? Moisés, esse grande estadista, poeta, líder militar, enfim, Moisés, um grande homem. E eu imagino que para Josué foi um grande desafio, né? Substituir Moisés. Com certeza, nunca é fácil substituir um grande líder. Esse é sempre um desafio. Agora, antes ainda de comentar, quem sabe, a questão do papel e o protagonismo de Josué, eu queria ainda ampliar uma questão que o pastor Jonatas falou, que inclusive o pastor Jonatas foi meu professor. Olha aí, foi seu colega, né, contemporâneo na faculdade de teologia, mas foi meu professor no programa de Ele doutorado. já era aluno nota 10 já desde aquela época. Não sei se você vai se lembrar que também nós tínhamos um programa de lição da Escola Sabatina pela internet e você participou com a gente lá. É verdade. Foi meu professor de Pentateuco, então é um privilégio estar aqui. O pastor Nilson, né, também foi contemporâneo ali em Tatuí, né, foi pastor lá enquanto nós éramos colegas, trabalhávamos na Casa Publicadora Brasileira. Então, nesse ponto, eu achei interessante pensar em Josué em relação ao Pentateuco, porque o grande tema do Pentateuco é a aliança. Você tem um povo, ou melhor, patriarcas, que não têm terra, eles estão desterrados, e matriarcas estéreis. E por meio da aliança, Deus provê aquilo que o ser humano não tem. No caso dos patriarcas, a promessa da terra, e no caso das matriarcas, a promessa da descendência, dos filhos. Nós estamos vendo em Josué aquilo que é a promessa, que é o centro da aliança do Pentateuco. Por isso que muitos teólogos vão incluir o livro de Josué dentro desse bloco do que é o Pentateuco e vão chamar até de Hexateuco. Né, vamos chamar de um sexto livro que pertence, porque aqui você vê claramente a continuidade dessa questão da aliança que o pastor Jonatas muito bem destacou, a questão da fidelidade de Deus, como Deus é fiel ao dar a terra para aquele que não tem e dar a descendência para aquela que está impossibilitada de conceber. Então, esse Deus que guiou o povo de Israel, usando um líder, Moisés, para tirá-lo, Moisés que havia feito grandes milagres, obviamente, por meio do poder que Deus outorgou, né? Ele foi apenas um instrumento ali, mas agora chega essa nova geração, vendo o cumprimento da promessa, e um homem tem que substituir este grande líder.
e dar continuidade a essa história pactual, essa história da aliança. E esse homem é Josué. Josué passou por um processo de discipulado. Ele foi o moço, digamos assim, né? Ele foi o servidor de Moisés e ele carregava a pastinha de Moisés por onde Moisés passava. Ou melhor, né? Ele carregava o cajado, falando de forma aí, homilética, né? Ou de forma apenas aplicando, né? De forma assim... espiritual, digamos, ele carregava ali o cajado, as sandálias de Moisés. E ele é descrito aqui em Josué 1:1 como servidor de Moisés, que é servo do Senhor. Essa designação servo do Senhor é muito forte. E no livro de Josué, isso vai ser aplicado a ele apenas no final. Antes disso, ele é apresentado como servidor de Moisés. É como se fosse ainda um período de prova. Moisés já havia mostrado quem ele era. Mas Josué precisaria passar por todo esse período, por todos esses desafios, para ver se ele de fato seria alguém como foi o seu antecessor, que foi Moisés. Eu destacaria aqui apenas mais um ponto, a expressão servidor, que é diferente da expressão servo. Se no hebraico aqui servo aparece o termo eved, aqui aparece o termo mesharet, que vem do verbo hebraico sharat, que significa ministrar. E esse verbo é usado no Antigo Testamento de forma bem consistente. Por exemplo, a gente pode ver aqui em Deuteronômio capítulo 18, versículo 5, ele sendo usado para o contexto sacerdotal, ou seja, os sacerdotes que ministram no templo. Então, a função dele, eu brinquei dizendo que ele carregava o cajado, as sandálias de Moisés, mas na verdade a função dele era muito mais importante do que isso. Ele era um ministro de Moisés. E ele estava ali para servir, o que implica o uso desse verbo, uma servidão espiritual também. Ele era um assistente de Moisés para todos os assuntos. E é interessante também a gente notar a importância desse título, servo do Senhor, né? O que traz uma lição espiritual, acho importante também, né? Esse título é o título reservado para pessoas muito, muito especiais. Poucas pessoas no Antigo Testamento são chamadas de servos do Senhor, né? E entre eles está o próprio Messias, que em Isaías ele é designado como servo do Senhor, né? Então, quando a gente percebe o caso de Josué, que começa como um mesharet, né, um ministro, e termina como servo do Senhor, a gente vê que o ponto alto do Antigo Testamento, em termos de como você pode ser útil, é o serviço, né? Ou seja, quanto mais alto você está diante de Deus, quanto mais alto o escalão, mais servo você é, né? E eu acho isso muito interessante, a gente perceber a importância do serviço no contexto do Antigo Testamento. Muito lindo isso. Pastor Nilson, aqui a gente percebe que a liderança espiritual, bíblica, ela é pautada no serviço, né? Como eles colocaram muito bem. Tanto ministrando ou quanto recebendo esse título nobre, mas que também evoca a ideia de servir ao Senhor, né? Isso é liderar na Bíblia, né? Interessante que uma das características mais importantes do líder é ele ser ensinável, né? Estar aberto para aprender. E o que eu percebi em Josué nessa transição, ele acompanhou Moisés, ele aprendeu com Moisés. Eu fico olhando, fazendo uma conexão com o Novo Testamento, na ideia do talmidim, que é aquele que segue o mestre de tão perto que o pó da sandália do mestre cobre as suas vestes. Josué foi esse que seguiu Moisés de tão perto, foi aprendendo, foi sendo moldado, foi sendo discipulado, ele adquiriu algumas características que o habilitou, pelo poder do Espírito Santo naturalmente também, especialmente, mas o habilitou para essa grande tarefa, que era liderar o povo para entrar em Canaã. Eles estavam na fronteira, ali na divisa com Canaã. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio de fé, cheio de sabedoria, e ele ainda recebe o incentivo do Senhor dizendo, seja forte e corajoso. Então imagina, você vai ser imparável, é isso que Deus está dizendo para ele. Onde pisar a planta do teu pé, eu vou te dar. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Então Deus está dando a garantia da vitória, mas isso não exclui o preparo humano. Então Josué, ele buscou aprender tudo o que ele poderia aprender com Moisés e, acima de tudo, com o Senhor. Muito bom, a gente pode trabalhar um pouco essas características que o Nilson esboçou aqui sobre Moisés, ou Josué, como esse líder tão importante, não é, que vai aparecer. Tem um ponto, pastor Jonatas, aí em Deuteronômio 18, verso 15, que Deus diz a Moisés que o povo teria um profeta semelhante a ele. E aqui a gente também vê uma outra nuance importante da liderança bíblica, né? Ela é pautada
na liderança divina, Deus fala por meio de seus profetas. E os servos de Deus, os líderes, eles lideram a partir da revelação que Deus deu, né? É verdade. A gente fica pensando o que significa ser um profeta como Moisés, né? O que fazia de Moisés um profeta diferente, né? Quando a gente vai para Êxodo capítulo 19, né? Eu queria retomar um pouquinho aqui em Êxodo. Você tem uma série de preparações que Deus orienta Israel a fazer para que ele possa dar a lei, para que a aliança, nesse caso do Sinai, possa ser aqui estabelecida, né? Eles não podem tocar no monte, eles precisam se purificar, né? E há aqui uma certa até severidade, eles tinham que levar muito a sério essa preparação. Mas no verso 13, depois de Deus falar mão nenhuma, Êxodo capítulo 19, verso 13, mão nenhuma tocará nele, se o fizer, será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Até aqui, severidade total, né? Eles precisam levar a sério. Mas, quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. E o verbo subir aqui está no plural, e isso é significativo. Deus queria que a experiência que Moisés teve no cume do Sinai fosse de todo mundo. Não era só para Moisés subir, era para todos subirem, né? Depois desse período de preparação, eles deveriam subir. A gente sabe que isso não aconteceu. O povo ficou com medo e disse para Moisés, fala tu com Deus e não Deus conosco, para que a gente não morra. E então o povo não subiu, né? Então o que marca Moisés é essa proximidade com Deus, né? Quando a irmã de Moisés, Miriam, né, e Arão, eles questionam a liderança de Moisés, Deus claramente fala, não é assim com o meu servo Moisés, com ele é diferente, eu falo face a face. Então, a característica desse profeta como Moisés é um profeta que tem acesso diretamente a Deus, né? E isso marca a liderança espiritual, né? O líder, no contexto cristão, é um líder espiritual. Acima de tudo, ele é alguém que tem contato íntimo com Deus, né? Eu acho que essa é uma característica importante. Claro que esse profeta como Moisés está falando de Josué num primeiro plano, mas num segundo plano falando de uma série de profetas que viriam depois de Josué e que culminaria com Jesus Cristo, que nesse caso seria aquele por excelência, né, que trabalharia como mediador e levaria as pessoas a ter um contato direto com Deus. Eu acho que essa informação é muito importante, paradigmática, emblemática para a gente entender o que é liderança cristã. Não é técnica, não é erudição, não é cultura. Essas coisas são importantes, pode ter seu lugar, mas é aquilo que Deus disse. Por isso que Deus escolheu profetas para liderar o seu povo e hoje escolhe homens que se submetem à palavra profética para que o seu povo continue sendo conduzido de forma correta, né? Bom, você sabe que o programa Lições da Bíblia é pautado na nossa conversa com base na lição da Escola Sabatina e eu quero convidar você a ter esse conteúdo especial. Já fez a sua assinatura? Já adquiriu a lição? Então entre agora em lições.cpb.com.br e adquira a lição da Escola Sabatina. Eu quero apresentar para vocês um elemento muito curioso que eu ainda não falei que temos na lição. Aqui há um material especificamente para você estudar em pequenos grupos, um material adicional à lição da Escola Sabatina, que nessa temporada está falando sobre o Espírito Santo e a espiritualidade, a vida cristã. E eu quero recomendar a você que é líder de pequeno grupo, que gosta de receber pessoas na sua casa ou que gosta de reuniões fora da igreja, inclusive para estudar a Palavra de Deus, que você também adquira aqui e use esse material tão especial. Tudo isso você encontra em lições.cpb.com.br. Nós vamos fazer um breve intervalo agora, não saia daí, porque o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia. E eu tenho uma dica do coração para você. Chega um pouquinho mais perto aqui para você perceber que coisa bacana a gente está lançando aqui, que essa revista Esperança, Rodrigo Silva Descobrindo Tesouros. É isso mesmo, você estuda a Bíblia brincando, então você pode pedir essa revista, quem sabe para o seu netinho, para a sua netinha, para as crianças da sua comunidade, para as pessoas conhecerem Jesus, especialmente os infantis. Então, faz o seguinte,
para tudo agora e manda uma mensagem aqui para a nossa equipe que nós vamos enviar para você sem custo nenhum esse material. Você pode mandar a mensagem no WhatsApp em 12 98244 4449. Você vai preencher um cadastro bem rapidinho e nós vamos enviar para você de graça essa revista como um oferecimento de Anjos da Esperança. Aqui você vai conhecer Jesus, como eu disse, brincando com o Dr. Rodrigo Silva. Bom, vamos continuar conversando aqui sobre o livro de Josué. E o bloco anterior a gente viu coisas muito especiais, muito profundas sobre a palavra de Deus. E, Jonatas, agora vamos tentar entender um pouco a estrutura, né, desse livro. Na verdade, você vai falar, mas é o pastor André, né, que a gente tinha acertado isso, e ia falar para a gente sobre a estrutura do livro. André, ajuda a gente a entender. Bom, o livro de Josué é dividido em 24 capítulos e a gente pode pensar em algumas estruturas neste livro. Uma mais simples seria nós dividirmos o livro em duas seções, uma do capítulo 1 até o capítulo 12, que fala da conquista, e outra do capítulo 13 até o capítulo 24, que falaria então da divisão da terra, sendo que cada uma dessas partes contém uma cerimônia de renovação da aliança, uma no capítulo 8, na primeira sessão, e outra no capítulo 24, na segunda sessão. Conforme o nosso guia de estudos propõe aqui, há também a possibilidade de nós entendermos o livro de Josué numa estrutura dividida em 4 partes, que seria caracterizada, então, pelas palavras atravessar, tomar, dividir e servir. Atravessar o Rio Jordão, Josué 1 até o 5:12, tomar posse da terra, de Josué 5:13 até o 12:24, dividir essa terra, capítulo 13, do 1 até o 21:45, e servir o Senhor, ou servir ao Senhor, de Josué 22, 1 até o 24:33. Nós temos 2 conceitos que são chave quando a gente pensa na estrutura do livro de Josué, que é a conquista da terra e a divisão da terra. Eu acho que essa é a macroestrutura, é o principal, se nós olharmos assim como um todo o livro. Muito interessante esses 2 pontos, porque conquistar significa que havia uma promessa de Deus, um presente de Deus, uma dádiva de Deus, mas que precisaria ser conquistada. E aí a gente sabe que Josué e Caleb são 2 espias que, ainda na liderança de Moisés, com mais 10 espias, foram a Canaã e viram a terra e voltaram com o relato de que poderia ser positivo, enquanto que os outros 10 tinham um relato negativo, né? Tinham medo dos gigantes, a terra seria muito difícil de ser conquistada. E é legal que aqui quem está liderando a conquista agora da terra é um dos espias que viu a bênção, viu a promessa e confiou em Deus, né? E a divisão que você mencionou é que é o seguinte, são 12 tribos que vão ocupar aquela terra prometida por Deus. Você quer acrescentar? Não, queria só comentar que quando Deus envia lá em Números 13 os espias, entre eles Josué e Caleb, é interessante que o verbo espiar ali, o verbo tur, ele é um verbo que não é um verbo técnico para espionagem. Ele seria mais um desfrute, um antegozo, uma exploração da terra. Eles deveriam ir contemplar, ver as belezas da terra, ver as características da terra e trazer um relato positivo. A gente sabe o que aconteceu na história, né? Apenas... claro, os espias falaram bem da terra, mas depois eles começaram a colocar obstáculos, mas Josué e Caleb permaneceram fiéis e incentivaram o povo a conquistar a terra. Agora olha que coisa, devido à influência dos outros espias e o pecado de Israel, esses 2 homens que queriam conquistar a terra lá naquele contexto, tiveram que esperar 38 anos, né? Tirando aquele tempinho que eles passaram no Sinai ali até chegar a Cádiz, então aproximadamente 40 anos tiveram que esperar para poder, de fato, conquistar a terra. E agora Josué tem essa oportunidade de liderar uma nova geração e, de certa forma, poder ver o cumprimento da promessa que ele já queria ter visto antes e ele estava disposto a guerrear, ele estava disposto a liderar o povo. E agora chegou o momento, né? O momento que a gente vai ver que a coragem dele se sobressai e a coragem de Caleb também, posteriormente a gente vai estudar também, esses 2 grandes heróis do povo de Israel. Só os 2 entraram, né, Jonatas, ali, e aí Caleb, com 85 anos, ele vai conquistar o
território mais difícil, né? A montanha mais problemática, porque ali havia gigantes e ele, com 85 anos, vence pelo poder de Deus. Jonas, vamos pensar um pouquinho nessa coisa que Deus prometeu, Deus estava dando para eles, mas eles tinham que trabalhar para conquistar. É verdade. Parece uma contradição, né? Porque em vários textos, dentro do livro de Josué e mesmo anteriormente, nos livros anteriores, você tem Deus, eu vou dar a terra. Mas se Deus está dando a terra, por que eu preciso conquistá-la, né? Eu acho que a gente vê esse padrão em diversas outras narrativas da Bíblia. Por exemplo, quando Deus chama a Abraão, né? Ou até antes de Abraão, né? Ele chama Noé para pregar a vinda de um dilúvio. Noé tem que construir um barco, né? Para Abraão ele diz, sai da tua terra, da tua parentela, né? Então você vê sempre, mesmo aqui no contexto mais recente, Israel deveria pisar no mar. Por que vocês estão reclamando comigo? Vão avante, marchem, né? Então sempre há, né, esse desejo divino de envolver a vontade humana, né? E isso é natural de um Deus que trabalha com livre-arbítrio, né? Ele quer que nós façamos a nossa parte, porque é o nosso desejo, né? Ele não quer obrigar a gente a fazer nada, nós precisamos querer, né? Eu posso até, me lembro com muito carinho, né? De quando eu comecei a namorar com a minha esposa hoje, a Tayana. Aproveito para deixar um abraço aqui para ela e um beijo. Eu me lembro que eu fui conversar com uma das amigas dela. Você teve que conquistar, né, João? Tive que conquistar, né? Mesmo acreditando que era um presente de Deus, né? Que eu tinha orado. Não foi de forma militar. Okay. Exatamente. Mas eu fui conversar com uma amiga dela e se eu pedir-lhe em namoro, você acha que ela vai aceitar? Aquele ato mais preventivo, né? De tentar não levar um fora, assim, né? E ela disse, não, provavelmente sim, enfim. Mas eu só comecei a namorá-la porque eu fui e pedir a mão dela em namoro. Então, eu acho que isso está por trás dessa ideia de que Deus está dando a terra, mas o povo também que precisava querer. E os 10 espias, eles não quiseram, né? Esses 2 quiseram, né? E agora eles estão cumprindo, né? Estão dentro desse plano, cumprindo o que Deus tinha designado para eles. Eu acho que isso é muito legal, porque ilustra muito bem a forma como Deus espera que nós nos relacionemos com as bênçãos dele. Uhum. Ele nos dá coisas lindas, ele nos dá vida, ele nos dá a saúde, ele nos dá coisas maravilhosas, mas ele também espera que nós tenhamos uma atitude, né? Que nós desejemos e que nós demonstremos nosso desejo indo em busca dessas bênçãos, né? Estendendo nossa mão para alcançar essas bênçãos de Deus. Até porque a gente aprende a valorizar mais as coisas que Deus nos dá quando nós participamos desse processo. Tudo vem dele, inclusive a nossa força para a conquista. Então tudo vem dele, mas ele também não despreza a nossa participação nesse processo, né? Eu acho que aqui tem um ponto interessante, Josué 1, versículo 2 e 3, que está alinhado com isso que a gente está dizendo. Aqui diz, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E aqui, a forma que aparece no hebraico, que é um particípio, a ideia de contemporaneidade. Ou seja, é o que ele está dando. O que fica claro no versículo 3, em que é dito, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Aqui esse tenho dado, né? O Vinícius foi professor de português, sabe que é o perfeito composto em português, e você tem um aspecto durativo da ação aí, né? Então Deus está dando, Deus vem dando a terra, considerando que nesse contexto aqui, o povo já havia cruzado, ou melhor, ele está aqui no contexto de cruzar o Jordão, mas ainda no período de Moisés, e algumas tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade, meia tribo de Manassés, já haviam conquistado o seu território para lá do Jordão. Então eles estão aqui para cruzar o Jordão, mas Deus já começou a dar a terra. E ele diz, eu estou dando a terra para vocês. Vocês só precisam, né, avançar, porque olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, ou seja, se você não marchar, você não vai receber a terra. É onde é o local em que você vai pisar, é que eu vou dar para você. Em outras palavras, ele está dizendo para o povo que faça o quê? Que marche. Exatamente. Interessante que tem um
um texto que eu aprendi quando era comportor. Meu primeiro trabalho no ministério foi ser diretor de comportagem para estudantes, né? Que é ajudar as pessoas a vender livros, Isso, porta em exatamente. porta. A literatura, levar a literatura de porta em porta e tudo, especialmente na área de saúde, religião, educação e tudo. A comportagem, né, a gente chama. E interessante que tem um texto que me chama muita atenção de Ellen White, que ela diz que o sucesso é a união do poder divino e o esforço humano. Então, nesse contexto aqui da conquista, nós vemos que Deus é um Deus de iniciativas. Em toda a Bíblia, Deus está tomando iniciativa. Inclusive, a iniciativa de buscar o perdido, de salvar o perdido, é de Deus. O ser humano sempre se escondendo. E aqui, na conquista da terra, Deus toma as iniciativas. E Josué precisaria fazer a parte dele, o povo precisaria estar conectado. Um povo obediente receberia o cumprimento da promessa, era uma promessa condicional. O povo não precisaria batalhar, não precisaria guerrear, porque o Senhor daria a vitória se o povo permanecesse fiel àquela aliança. E na própria estrutura do livro, quando fala de atravessar, tomar, né, conquistar ali, dividir e servir, nós podemos até trazer uma aplicação para a nossa vida hoje. Nós também precisamos atravessar, muitas vezes, barreiras que aparentemente são intransponíveis, como o Rio Jordão. Naquela época tinha aproximadamente, nas cheias, 1,5 km de extensão, ou seja, humanamente falando, era algo impossível. Só que o Senhor havia prometido que daria, ou seja, Ele conquistaria. E na nossa vida tem barreiras intransponíveis. E certamente eu falo para pessoas que nos assistem agora, que estão vivendo nesse exato momento, barreiras que eles dizem assim, é humanamente impossível. Mas quando a gente olha para o Deus que faz a promessa de cuidar da gente, a gente vê que essas barreiras que são impossíveis aos olhos humanos, elas são completamente possíveis para Deus, né? Então isso me impressiona muito quando eu olho a estrutura do livro, porque o resultado final de tudo, de atravessar os vales difíceis da vida, de tomar posse, né, de tomar posse das bênçãos de Deus, ou conquistar, ir atrás da bênção que Deus já prometeu, fazer a nossa parte, e também de compartilhar aquilo que a gente recebeu, né? A terra foi dividida, mas nós também podemos compartilhar essa bênção com outras pessoas por meio dos dons que Deus nos deu. O resultado final é serviço. Servir uns aos outros, que é o segundo maior mandamento, né? O primeiro, amar a Deus, o segundo, servir, né? Amar o próximo. Que coisa linda, pastor Nilson. Muito, muito boa a sua colocação, porque aquela terra ali estava realmente cheia de gigantes, né? Então eram homens muito grandes e Israel poderia ter realmente medo. Mas é muito especial nós vermos a postura de gente como Josué e Caleb, né? O Caleb mesmo disse, né? Eu tenho a mesma força, o mesmo vigor que eu tinha 40 anos antes. Eu vou lá e eu vou enfrentar. Ele cria no poder de Deus. Os gigantes estavam lá, mas Deus é maior que os gigantes. E Ele vence os gigantes e nos coloca nas promessas que Ele nos fez. Inclusive, um ponto que me chama a atenção aí é o poder da palavra. A palavra tem muito poder, seja para edificar, para erguer, ou seja para destruir. Eu estava lendo um comentário de Ellen White, quando ela menciona que se 10 espias tivessem trazido um relatório positivo e só 2 trouxessem um relatório negativo, a multidão acreditaria no relatório negativo dos 2. Foi o inverso. Né? A gente sabe que esses 2 trouxeram um relatório positivo e ainda assim a multidão queria apedrejá-los, queria matá-los e tudo. Então, o poder da palavra, ainda que 10 trouxessem um relatório positivo, isso teria afetado por causa dos 2, se fosse o inverso a situação. Então, isso nos traz uma grande responsabilidade com aquilo que a gente fala. As palavras edificam, elas podem construir, mas elas também podem destruir, né? Exatamente. A gente precisa crer nas promessas de Deus, né? Porque elas são fiéis e verdadeiras. Herança e promessa. Deus deu uma herança para Israel, mas essa herança também era em forma de promessa. Como a gente entender isso, João? Imagine, pastor Vinícius, alguém lhe deixar a herança de uma promessa. Quem quer herdar uma promessa, não é verdade? Herdar um cheque predatado, herdar um cheque você não sabe se tem fundo. Exatamente, né? E essas duas palavras parecem até um oxímoron, né? É uma coisa que não faz sentido, né? Como assim, herdar uma promessa? Quando você herda alguma coisa tangível, né? Mas é exatamente o que está acontecendo aqui, né? Eles eram herdeiros dessa promessa que tinha sido feita a Abraão e agora estava no processo dessa promessa ser cumprida, né? Quando eu penso nessa frase, herdeiros da promessa, eu lembro de um conceito muito conhecido no Novo Testamento que a gente chama de o já e o ainda não, né? Isso fica muito claro no estabelecimento do reino de Deus. Jesus veio
começou pregando, dizendo: o reino de Deus está às portas, ele está aqui já, né? E Jesus falou do reino de Deus como uma realidade presente. Contudo, essa realidade era inaugurada ainda, né? O reino de Deus ainda se desenvolveria e levaria um tempo para se consumar, para ser consumado. Então, quando eu vejo aqui esse padrão de herdeiros da promessa, eu me lembro exatamente dessa questão do reino de Deus e como essa relação entre o já e o ainda não está tão presente, né? Porque a promessa de Deus, ela é poderosa, né? A promessa de Deus, ela é feita com as suas palavras. E a palavra de Deus, ela é criadora, ela é criadora mesmo, a palavra, eu ia dizer criativa, né? Mas é criadora, né? Foi com esta palavra com a qual ele fez promessas que ele criou tudo que existe. Então, quando Deus pronuncia e profere promessas, nós podemos ter essas promessas com certeza e garantia, como diz Hebreus capítulo 11, né? Nós podemos crer naquilo ali, porque Deus garante o cumprimento dessas promessas. É claro que muitas dessas promessas vão se realizar no futuro, às vezes um futuro próximo, às vezes um futuro médio e às vezes um futuro distante, mas nós já possuímos essas coisas, porque Deus deu essas coisas a nós, nos deu a vida eterna. Então, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês que estão, meus colegas, e aqueles que estão acompanhando ali. Deus prometeu coisas lindas a vocês, a nós todos. E Ele prometeu a vida eterna, que é a mais linda promessa. Então, simplesmente creia. Quando você diz eu creio, essa é a frase mais poderosa que pode sair da sua boca. Por quê? Porque Deus deu a você. Você só precisa crer. Nós vamos fazer um intervalo agora bem rapidinho, não sai daí, porque o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, agora para o terceiro bloco de hoje. Você sabe que a Rede Novo Tempo de Comunicação e a TV Novo Tempo é um milagre de Deus, mantido por Deus por meio dos Anjos da Esperança. Eu queria agradecer muito a você que é Anjo da Esperança, que envia as suas doações aqui para que a Novo Tempo continue no ar, levando a palavra de Deus e mantendo inclusive programas como este, o Lições da Bíblia, em que você vê só a palavra de Deus é pregada, inclusive nos intervalos. Você percebeu? Quando você assiste o intervalo do Novo Tempo, não tem comercial, não tem anúncio de empresa nenhuma. Tem a palavra de Deus continuando a ser pregada. Sabe por quê? Porque a gente acredita que as pessoas precisam ser alcançadas em todo o tempo e em todo lugar. Então, muito obrigado a você que é Anjo da Esperança. E se você deseja também participar dessa rede de abençoadores, não é, da Novo Tempo, como Anjo da Esperança, manda uma mensagem para esse número que está aparecendo aí agora na sua tela e nós vamos ter muito carinho em atender você e receber a sua doação especial. Nós vamos continuar agora conversando sobre o livro de Josué. Pastor Nilson, no chamado a Josué, Deus fez um discurso muito forte, muito bonito para ele, chamando Moisés, Josué a coragem, não é, a confiança, a ter força, e repetiu isso várias vezes para o seu servo, né? Existe um padrão, todas as pessoas foram chamadas na Bíblia. A primeira reação ao chamado, normalmente, é o medo. Quando Deus chega para Moisés e diz: Moisés, você vai ao faraó, ao homem mais poderoso da terra, e vai dizer para ele libertar 2 milhões de escravos. Moisés sente medo. Então, Maria, ela vai ser a mãe do Messias, ela sente medo. A primeira reação diante do chamado e do sobrenatural é o medo. E quando a gente olha para a história de Josué, não é diferente. Deus está encorajando e prometendo que estaria com ele e dando toda a conquista. Ele seria, como eu disse, um homem imparável. Uhum. E ele ia ter ainda que levar o povo à obediência à lei. Esse era o propósito final. Você vai liderar esse povo e esse povo precisa obedecer. Ou seja, ele teria que ser muito firme nos princípios ali. Ele ia liderar um povo para uma conquista de barreiras intransponíveis, as muralhas daquelas cidades que eram fortificadas, um povo militarmente muito mais preparado do que Israel, que era uma nação nômade, que não tinha esse preparo militar, mas um povo que tinha o Senhor dos Exércitos com eles. Eles tinham toda a vantagem. Precisavam só ficar firmes na aliança. Isso é uma lição para nós, né? Sim. Muito forte. Nós também vamos vencer os gigantes, derrubar as muralhas pela força de Deus e na fé
nesse poder, não é? É verdade. O fato dessa frase, né, ser forte e corajoso, ser repetido tantas vezes, né, ao longo desse capítulo, várias vezes, demonstra como realmente Josué precisava desse encorajamento nesse momento, né? Porque, de fato, diante dele estavam barreiras intransponíveis, né? Eles tinham que ter coragem para conquistar aquela terra. Mas uma coisa que é importante a gente notar, que o chamado de Deus para que ele fosse forte e corajoso não era para lutar, mas era para fazer segundo tudo o que estava escrito na lei do povo. Então, Deus não estava pedindo que eles fossem corajosos para pegar a espada e conquistar a terra. Não, é que eles fossem corajosos para ser obedientes. E isso é importante. Por que que a gente tem que ter coragem para ser obediente? Eu acho que isso não é difícil a gente entender por quê, né? Lá na empresa, quando alguém conversa com você para tentar sonegar impostos ou fazer qualquer tipo de coisa que você sabe que não é o certo. Na escola, quando alguém chega para você e diz, oferece uma cola para você passar na prova. Então, para ser obediente, confiar em Deus requer coragem. Quando Deus manda, a gente vai ver depois mais tarde com mais detalhe, né? Eles rodearem Jericó várias vezes, imagina a coragem que isso não requereu, porque eles estavam completamente expostos ao poder de fogo do inimigo, mas eles precisavam confiar em Deus. Então, hoje não é diferente conosco. Claro. Né? Deus ele nos chama para ter coragem, mas não para vencer nas nossas próprias forças, mas para confiar em Deus e ter a certeza que na força dele a gente vai ser vitorioso. Amém. Interessante que só pessoas fortes e corajosas, elas permanecem leais aos requerimentos, às estipulações da aliança de Deus, permanecem obedientes, né? A gente pode olhar na figura, por exemplo, de Davi, que era um jovem e era muito mais fraco, digamos assim, que o gigante que ele tinha diante dele, né, Golias, mas ele tinha força moral, ele tinha força espiritual, ele tinha coragem. E quando o gigante se apresenta diante dele, ele se apresenta como aquele que vem em nome do Senhor dos Exércitos. Né? Aqui com Josué, a questão não é muito diferente. Ele tinha batalhas intransponíveis, ou barreiras intransponíveis, batalhas dificílimas diante dele. E ele precisava dessa coragem, dessa fibra moral, dessa virtude, né, em permanecer leal a Deus. É isso que daria essa força necessária. Agora, quando a gente olha aqui, o pastor Jonatas mencionou várias vezes, né, que menciona, eu acho isso muito interessante, porque se a gente olha aqui o capítulo 1 do livro de Josué, nós vemos 3 vezes Deus falando para Josué que ele precisa ser forte e corajoso. No versículo 6, no versículo 7, no versículo 9. No versículo 18, é o povo que encoraja o seu líder. Você precisa ser forte e corajoso. E você precisa ser obediente a tudo aquilo que Deus mostrou. E Deus vai abençoar você. Quando nós olhamos no capítulo 10 de Josué 25, nós vemos uma inversão. Nós vemos Josué exortando o povo a ser forte e corajoso. Ou a gente pode olhar no final do livro de Deuteronômio, em que nós encontramos aqui também 3 vezes, Deuteronômio 31, no versículo 6, nós vemos Moisés exortando o povo a ser forte e corajoso. No versículo 7, Moisés exorta Josué a ser forte e corajoso. E no versículo 23, é o próprio Senhor que admoesta Josué a ser forte e corajoso. Ou seja, havia essa necessidade, e ela é repetida reiteradas vezes, e somente com esse apego à lei, somente sendo obediente, Deus poderia usar Josué como usou Moisés, como num futuro usaria Davi naquela batalha. Somente pessoas imbuídas do Espírito de Deus, seguindo a voz do Espírito, elas podem ser vencedoras nessas batalhas que, embora fossem aqui batalhas militares, como nós vemos no contexto do livro de Daniel, por trás do véu que separa essa realidade da esfera divina, existem batalhas espirituais. Então, acima de tudo, existe um grande conflito. E você só é vencedor nas batalhas da terra quando você está alinhado com o exército do céu. Geralmente, você destacou isso, Jonatas, a gente associa a palavra força e coragem aos embates que a gente vai ter. Então a gente pensa, a gente usando a nossa força para conquistar coisas, né? Mas o destaque no verso 7 de Josué capítulo 1 é força e coragem, como você mencionou, para teres o cuidado de fazer segundo
toda a lei do meu servo Moisés. Isso é muito significativo. Realmente, a fidelidade a toda a lei de Deus exige do servo fiel à aliança força e coragem. Nós certamente estamos falando, amigos, para pessoas que estão vivendo dilemas espirituais muito fortes hoje aqui. Estão conhecendo a palavra de Deus e, por exemplo, se depararam com a verdade do sábado. Não sabiam, mas agora descobriram que precisam separar um dia para Deus. Imagine, isso envolve emprego, não é? Porque a maior parte dos trabalhos, a pessoa tem que trabalhar também no sábado. Isso envolve romper com costumes e, às vezes, até com a própria família, que tem expectativas diferentes. Então, o que eu diria para uma pessoa que está vivendo essa situação agora? Seja forte e corajoso. Para obedecer toda a lei de Deus, Deus vai abençoar você. E tem uma coisa muito bonita nessa repetição que Deus faz aqui no verso 9, que ele diz por que você pode ser forte e corajoso. Ele diz assim, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que coisa extraordinária. Se de um lado ele diz ser forte e corajoso para cumprir a lei, aqui na repetição ele diz por que você pode ser forte e corajoso? Porque eu vou estar com você. Isso lembra o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele vai comigo. Deus vai com você. Seja fiel. Eu trabalho A minha igreja fica dentro de um hospital, com cerca de 2.200 servidores ali e cerca de 80 mil pessoas atendidas todo mês. Então, um movimento muito grande no Hospital Adventista de Belém. E uma das palavras que a gente mais... Que são mais próprias para aquele contexto quando a gente está visitando e cantando nos leitos e orando com as pessoas e tudo, é essa palavra, não tenha medo, seja forte e seja corajoso. E é possível que nesse momento pessoas de lá do hospital, tanto funcionários quanto também pacientes ali, né, estejam ouvindo, assistindo esse tema e a palavra é para você. Talvez a barreira intransponível que você está vivendo agora seja o diagnóstico, seja na saúde, seja ela física, emocional, né, seja ela espiritual. E a palavra de Deus para você que se repete em 366 versos é não tenha medo, eu estou contigo, seja forte, seja corajoso. É uma promessa para cada dia do ano. Bonito, Nilson, você falar diretamente à sua igreja, né, ao hospital. E quem sabe essa sua fala também, quem sabe não, ela se multiplica para muitos outros leitos de hospital. Tem muitas pessoas assistindo a TV Novo Tempo, em camas de hospital, não é? Quem sabe convalescendo, ou mesmo doentes mesmo. Sejam fortes, corajosos, Deus está com você. Talvez esse seja um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento justamente por essa mensagem poderosa, né? Não te mandei eu, né? Ser forte e corajoso, né? Avança. Todos nós, em algum momento, tenho certeza, já nos sentimos motivados por essas palavras. O pastor Nilson mencionou a colportagem, que é esse trabalho evangelístico de estudantes adventistas que vendem literatura, que fala sobre Deus, que fala sobre saúde. E eu mesmo, muitas vezes, me senti motivado por essas palavras. Ser forte e corajoso, né? Você sai todo dia tendo que alcançar um certo objetivo de vendas, com desafios tremendos. Vender livro de porta em porta é um desafio. Talvez a gente tenha aqui pessoas que também estejam lutando no dia a dia aí para alcançar os recursos necessários para sustentar a sua família, e ele precisa dessa coragem, ele precisa de força para se levantar da cama, para avançar, para conquistar o dia, né? Para vencer o leão do dia, para derrubar o gigante. E quantas vezes esses versos aqui não me motivaram? Esses versos são poderosos. A coragem que o Filho de Deus precisa todos os dias para vencer as batalhas da vida e principalmente as batalhas espirituais que o inimigo coloca diante de nós são inúmeras. Nós precisamos da presença de Deus para que a gente saia vitorioso. E aqui nessa linha, pastor Jonatas, a presença de Deus ela é mediada pela nossa comunhão também com a palavra de Deus. Então eu preciso... Onde é que eu obtenho essa força? Onde é que eu obtenho essa coragem para vencer as batalhas da vida, superar os desafios? É no livro da lei, é na palavra de Deus, como menciona aqui o versículo 8. E eu acho interessante o paralelo que esse versículo 8 tem com o Salmo 1, porque o Salmo 1 diz assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer
está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, igual Deus estava instruindo Josué a fazer, a meditar na lei de dia e de noite. E aqui no versículo 3 ele diz, ele é como árvore plantada junto às águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E aqui a gente tem o verbo tsalar, em hebraico, que é usado aqui no texto de Josué também, ou seja, Josué é retratado como um justo. E por isso que o que ele faz prospera. Por quê? Porque a vida dele é pautada pela palavra de Deus. É por isso que ele é vitorioso nas batalhas do dia a dia, é por isso que ele foi vitorioso na conquista de Canaã. E essa vitória, só é possível quando a gente entende que nós estamos realmente numa batalha espiritual. Por isso o guia trouxe, né, o texto de Efésios. Lembre-se, nós estamos numa batalha espiritual e mais do que nunca é importante usar a armadura certa. Nesse caso, a armadura de Deus para obter todas as vitórias. Ser forte e corajoso. Essa é a mensagem de Deus para você agora. Você que está enfrentando lutas e desafios na vida, pode crer, o Senhor está com você. Ele vai passar com você pelos rios Jordãos da vida, pelas barreiras, pelas muralhas, pelos gigantes, e você vai vencer pelo poder de Deus. Ouça a voz de Deus, cumpra a sua palavra e você vai ser feliz, você vai ser próspero, você vai ser bem-sucedido, como diz a palavra de Deus. Essas bênçãos espirituais poderosas estão na Bíblia. E se estão na Bíblia, são bons para você. Deus abençoe muito você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.